Fazer silêncio, olhar para frente, prestar atenção comigo. Vai acabando os placares. Então, sempre uma vez por mês, nós teremos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam lugar ali. Vamos para nosso lugar. Pega aí, nossa! Então, sempre, uma vez por mês, nós teremos as narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E nesse mês nós vamos falar dos mitos de Ugarit. Ugarit era uma cidade que hoje fica numa região do país chamado Síria. É uma região que ficava ali no Oriente Médio, próxima, inclusive, que teve contato bastante forte com o povo da Bíblia. E, inclusive, um dos deuses dessa região, que é Baal, aparece constantemente no Antigo Testamento da Bíblia. Baal, que para esse povo era um deus dos raios e dos trovões, que controlava as chuvas e as tempestades. Então, era uma espécie de Thor dessa mitologia, ou de Zeus dessa mitologia, ou de Tupã. Thor é o deus dos raios e dos trovões da mitologia dos povos indígenas, especialmente dos Tupi-Guarani. Então, Baal é um dos principais deuses dessa mitologia. Ele é filho de El, o grande deus. E El é um nome de Deus na Bíblia. Inclusive, há teorias que defendem que o nome de Deus bíblico é inspirado justamente nesse El, que era o Deus supremo da mitologia suméria, ou da mitologia de Ugarit. El é uma denominação que se atribui ao Deus bíblico, inclusive tem algumas denominações dele, como El Shaddai, né, ou outras que utilizam El. Os estudiosos do Antigo Testamento identificam inclusive uma vertente dos escritos bíblicos do Antigo Testamento que é chamada de vertente eloísta, que vem de El. Esse El depois inclusive vai influenciar também os deuses, ou a mitologia, ou a religiosidade árabe muçulmana, dos islâmicos. O El bíblico vai virar Alá. Então, são deuses que de alguma forma influenciaram a cultura dos povos daquela região. Esse Deus Supremo seria o pai de Baal, seria o pai também de Yam, seria o pai também de Anat, seria esposo de Atirat, pai de Mote e de Arrat. Então são outros deuses aí menores, filhos de El, que seria o Deus Supremo. E o Baal, com o tempo, ele percebe que o pai dele está perdendo vitalidade, perdendo força e poder como Deus Supremo, e ele passa a reivindicar o poder supremo. É a mesma coisa que acontece em praticamente todas as mitologias do mundo. Se você olhar para a mitologia grega, tudo começa com um Deus supremo, um Deus primordial, que é o caos. Do caos vem Urano e Gaia. Urano, o deus do céu, Gaia, a deusa da terra. Urano era o Deus supremo a partir desse momento. Mas aí... Serafim, o que é Serafim? Valeu. Mas Urano era um tirano, vivia abusando de Gaia. Com ela teve 12 filhos chamados os Titãs. Esses 12 filhos, o mais novo se une com a mãe contra o pai. A mãe dá ao filho uma foice de diamante para que o filho lutasse contra o pai. O filho luta contra o pai, Urano, vence ele na batalha, castra o pai, e o pai cai no mar e engravida uma concha. A concha dá à luz a deusa do amor, a Afrodite. É assim que a Afrodite nasce, segundo a mitologia grega. E esse deus que luta contra o pai Urano, deus do céu, é o Cronos, que é o deus do tempo. Cronos se casa com a irmã e passa a fazer com a irmã a mesma coisa que o pai fazia com a mãe, a abusar dela. E aí começou a ter filhos. O pai tinha jogado a maldição nele, Urano jogou uma maldição em Cronos, dizendo que o que ele havia feito com os filhos fariam com ele. Aliás, o que o Cronos tinha feito com o pai, os filhos de Cronos fariam com ele. Então, para os filhos não fazerem a mesma coisa, sempre que nasciam os filhos de Cronos com a irmã, ele devorava os próprios filhos.
Ele fez isso com os 5 primeiros filhos. Na 6ª gravidez, a irmã cansada daquilo, ela vai se reunir com a mãe, com a Gaia, e bola um plano de esconder aquela gravidez. Quando o bebê nascesse, em vez de entregar o bebê para o Cronos devorar, eles entregariam para ele uma pedra enrolada em lenço, ele nem ia ver. E pegariam o bebê e entregariam para Gaia, e Gaia daria um destino para que ele pudesse viver. E assim foi feito. Quando o bebê nasceu, a irmã de Cronos, a esposa dele, foi e entregou para Gaia, o bebê. Gaia foi e entregou o bebê para as ninfas cuidaram daquele bebê, aumentaram aquele bebê com o leite de uma cabra chamada Alcatéia. Esse bebê cresceu, ficou forte e poderoso, mas antes disso, a irmã de Cronos deu a ele uma pedra envolta em lenço, ele pegou a pedra e nem viu que não era o filho. Aquele bebê cresceu, ficou forte, poderoso e recebeu uma missão das ninfas. As ninfas disseram para ele que a missão dele era tirar o poder do pai, Cronos. E que para isso ele deveria dar ao pai uma poção mágica. Aí, essa criança agora já adulta era Zeus. Zeus foi até o palácio de Cronos, colocou a poção mágica na ambrosia, que é o néctar dos deuses, que fazia os deuses ficarem imortais. E aí quando ele fez isso, na hora que chegou o Cronos foi tomar o néctar, a ambrosia, na hora que ele toma, ele começa a passar mal, de repente ele vai e vomita os 5 filhos que ele havia devorado, já adultos. Que era Hera, irmã de Zeus, Poseidon, Hades, né, e outras divindades. E aí eles se unem, viram os Olímpicos, né, os 6 contra os 12 titãs. Eles não teriam chance alguma contra os titãs. Aí Zeus vai e pede ajuda para a avó Gaia. Gaia diz que Urano tinha tido 2 filhos com ela, mas que deixou esses filhos aprisionados debaixo dela, porque ela era a deusa da terra. E que se ele libertasse esses 2 monstros, eles conseguiriam ajudar os deuses olímpicos na luta contra os titãs. Zeus vai e liberta esses 2 monstros. Um era um Ciclope, que era um gigante de um olho só no meio da testa, que era um grande artesão, fazedor de armas, e liberta também o Hecatônquiro, que era um monstro de 50 cabeças e 100 braços. E aí, com a ajuda desses 2 monstros, eles lutam contra os titãs, os vencem e aprisionam eles no Tártaro, no inferno, no mundo inferior, e Hades passa a ficar responsável por vigiar os titãs lá. E aí Zeus se torna o Deus Supremo, e depois o Poseidon se torna o Deus do Mar. É muito parecido com esse mito aqui, porque Baal ele vai lutar pelo poder, não contra o pai, como fez Cronos e como fez Zeus, mas ele vai lutar contra os irmãos, especialmente Ian. Ian, que era um deus do mar, uma espécie de Poseidon dessa mitologia. Ele luta contra Ian, e era muito mais forte e tinha a ajuda de El. El preferia Ian não por conta de si mesmo. Por si mesmo ele preferiria Baal. Mas a esposa dele, a Tirate, tinha um filho preferido que era o Ian. Na verdade, ela preferia todos os filhos menos o Baal. Ela não gostava do Baal. Ela fazia de tudo para o Baal se ferrar. Então Baal teve a ajuda de um artesão, uma espécie de ciclope. Lembrando que na guerra dos Olímpicos contra os titãs, o ciclope vai fazer o raio para Zeus, faz o tridente para Poseidon e faz o capacete, o elmo da invisibilidade para Hades. É o ciclope que faz essas armas. A cada deus ele faz uma arma com um poder diferente. Aqui quem vai fazer a arma que vai permitir Baal vencer Ian vai ser o Cotar, o Arraziz, uma espécie de deus artesão dessa mitologia. Essas histórias estão registradas em tabuinhas e escrita cuneiforme. Vocês lembram de estudar essa história? A escrita cuneiforme? Cunhas lá em barro, em argila, que eles faziam no mundo antigo, né? Depois de vencer Ian, seu irmão, se tornar o Deus Supremo, na luta pelo poder, Baal vai construir um palácio, mas mais uma vez ele vai ter problema. Ele pede ajuda para o pai e para a irmã, a Anat, mas só que o pai, influenciado pela mãe que não gostava do filho, não queria construir o castelo. Mais uma vez quem vai ajudar ele vai ser o Cotar, o Arraziz, né, que vai ajudar ele a construir o próprio palácio. Palácio que existe até hoje lá na Síria. Aliás, não sei se ainda existe, porque a Síria é uma região que vive em guerra, né? Lá de repente, a todo momento, tudo está sendo destruído, né, por conta das guerras da região do Oriente Médio. Então, outra coisa que o Cotar, o Arraziz, fez e ajudou na construção do palácio, também nos ornamentos de ouro para enfeitar o palácio, né? Hoje só temos ruínas e nem sei se essas ruínas sobrevivem, como eu disse, porque isso é uma região de constante guerra.
A Síria é uma região que está há trocentos anos aí, na verdade todo o Oriente Médio vive em guerra, né? E aí tem a questão do retorno. Depois de enfrentar o seu irmão Ian, outro irmão de Baal tenta detonar ele, que era o Mote, que é o deus da morte, que vai, abraça o irmão e leva o irmão para o mundo inferior. Outra coisa que é muito comum nos mitos antigos é esse mundo inferior. A Bíblia chama de inferno. Inferno é o mundo inferior, ou esse mundo debaixo da terra, para onde acreditavam-se os povos antigos e a maior parte das mitologias, que era para onde iam os mortos, né? Então Mote leva o irmão Baal para lá e o aprisiona lá no mundo dos mortos. E Baal só consegue escapar graças à ajuda da sua irmã, a Anat, que era uma deusa do amor, uma espécie de Afrodite dessa mitologia aqui. Anat vai e ajuda Baal, ela vai e dá uma apunhalada em Mote, tirando as forças dele, e aí resgata o irmão nesse mundo dos mortos. Enquanto ele ficou lá, como ele era um deus da chuva, das tempestades, a terra ficou sem chuva e tempestade. Ele começou a secar e a morrer, segundo essa mitologia, né? Nós já falamos aí do retorno de Baal, né, do grande deus El, que é o pai de todos, a Tirate, que é a mãe de todos esses outros deuses, a temível Anat, que é uma deusa da fertilidade, e uma deusa também muito cruel. Ela costumava matar humanos, especialmente por crueldade. Um desses humanos que ela vai matar é o Ahat. Primeiro, antes vai roubar o arco e a flecha dele. Ela gostava de roubar as armas feitas pelos deuses e pelos humanos. E ela tinha uma predileção entre os irmãos pelo Baal. Ela geralmente lutava e matava humanos e brigava com os outros irmãos, mas Baal ela protegia. Então isso é um pouquinho aí dessa mitologia de Ugarit, dessa região, que influenciou bastante, como eu disse, a Bíblia. Esses nomes, inclusive, estão presentes na Bíblia. El é um dos nomes como a Bíblia chama o Deus. O Jeová, o Javé, o Iavé, eu sou aquele que sou. Uma das formas de denominar é El Shaddai, né? Baal está lá, mas como um Deus que não era um Deus falso, um Deus que era considerado um ídolo. E vai ser nesse contexto aqui que o povo bíblico começa a forjar o chamado monoteísmo, a crença no único Deus. E começa a dizer que os outros deuses, como Baal, não passavam de ídolos, ou seja, de imagens que não tinham poder algum. Principalmente imagens que feriam e muitas vezes ofendiam o único e verdadeiro Deus, que era o El, ou Javé, ou Jeová, dependendo da tradução e da versão. Beleza? Compreenderam? Alguma dúvida sobre esses mitos? Está tranquilo? Está favorável aí? Então, por hoje é isso aí, galera.